Boa noite a todos, né? Boa noite. Tenho que dizer que eu fico muito contente em ver nossa casinha cheia, né? E, é claro, sempre cabe mais um. Mais dois. Então, decidimos trazer aqui esse tema, Escolha Viver, né? Mas tratando o quê? Do suicídio. Porque é um tema delicado, né? Mas que a sociedade no geral tem visto cada vez mais a necessidade de se falar sobre, né? Acho que antes, assim, vivendo no interior, a gente tinha até o pensamento de que era um pouco distante da nossa realidade. E percebemos que não é, né? Que num grupo pequeno, podemos dizer, nessa sala, 30 pessoas, que umas 5 talvez já tenham pensado no suicídio. E isso não é ser sensacionalista, não é ser exagerado, é o que mostra as estatísticas, né, os estudos das organizações de saúde. Eu não esqueço uma vez que a gente estava fazendo estudo, um grupo muito menor que esse, 6 pessoas. E aí acabamos entrando no assunto do suicídio. Não era nem o tema do estudo, né, mas entramos no assunto. Das 6, 3 falaram que em algum momento da vida já pensaram. Então, assim, às vezes a gente pensa que é algo realmente distante, que não vai estar tão próximo da gente na família, mas talvez a gente só não saiba, só não tenha identificado. Talvez essa pessoa que esteja passando por isso, esse pensamento, só não tenha conseguido se abrir, né? Então, assim, as organizações de saúde, as pessoas falam, é preciso falar sobre suicídio, mas é preciso saber como falar. É considerado um caso de saúde pública no Brasil e no mundo, né? E várias doenças, a gente vê campanhas para prevenir, né? Prevenir a dengue, então bora falar como combater o mosquito, prevenir doenças sexualmente transmissíveis, uma AIDS, várias doenças, tem campanhas que falam sobre. E o suicídio é uma questão de saúde também, e é preciso falar sobre, é preciso não considerar mais um tabu, né? E assim, pensando na importância do tema, e a gente viu essa necessidade de estar trazendo isso para a nossa casa aqui, e pensando na importância de saber como tratar, hoje nós contamos aqui com um profissional, né? Quero agradecer aqui publicamente também a Cassiano, né? Que mesmo não sendo espírita, né, eu acho importante ressaltar isso, porque a gente vê que é um tema que vai além de crenças religiosas. Mesmo não sendo, assim que eu falei com ele, já topou, sabe? Nenhum porém, nada. Então, agradecer e convidá-lo para trazendo esse tema. Boa noite. Boa noite. Caso alguém não me conheça ainda, meu nome é Cassiano, sou psicólogo, atuo como coordenador de um projeto para crianças com necessidades especiais em Mucugê, crianças e adolescentes com necessidades especiais. Nós estamos de portas abertas, caso alguém queira nos conhecer lá, o nome do projeto é SENE. Nós temos uma equipe multiprofissional para atender essas crianças, né? Crianças com transtorno, com deficiência, com algum tipo de atraso no desenvolvimento. A gente precisa muito do apoio de todos. Estaremos de portas abertas caso alguém queira nos conhecer. Dá um gelo na barriga quando ela fala assim, hoje nós temos um profissional. Eu falei, rapaz, que responsabilidade. Então, eu estou um pouco nervoso. Eu gosto de dizer isso que as pessoas geralmente não acreditam, então... mas é verdade. Em casa. Obrigado. Então, agradecer pelo convite, Nájila. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui com vocês, a oportunidade de falar desse tema, que é um tema delicado, um tema complexo, muitas vezes visto como tabu, como Nájila mesmo já introduziu, mas que é muito importante que a gente se fale sobre ele. A gente não pode, assim como as outras doenças, né, como ela citou, é uma questão de saúde pública, a gente precisa falar sobre isso. Então, vamos lá? Eu já começo fazendo a pergunta, né? Por que falar sobre suicídio? E já venho com a resposta, a hashtag vamos falar. Mas por que a gente precisa falar sobre isso? Porque a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. É um número muito relevante, né?
forte, né, esse número. É a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Por ano, quase 800 mil pessoas cometem suicídio. Pode passar. Estima-se que o número de tentativas de suicídio supera o número de suicídios em pelo menos 10 vezes. É muito difícil a gente ter a estatística em relação à tentativa de suicídio, que muitas vezes a pessoa acaba nem indo para o hospital, tendo algum suporte médico. Então não tem como ter essa estatística. É só uma estimativa. Volta o outro slide. Mas vamos fazer um exercício, né? Se o número de tentativas é 10 vezes maior que o número de suicídios, então significa que a cada 4 segundos alguém tenta suicídio no mundo. Significa, se tem 800 mil pessoas que cometem suicídio por ano, 8 milhões tentam suicídio. Não é isso? Quem é bom de matemática? 8 milhões de pessoas tentam suicídio por ano. Esses dados são da... Geralmente deixa uma sequela horrível. Exato. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde do ano 2018. Passa aí, por favor. O próximo. Isso. Cada suicídio é uma tragédia que afeta a família, os amigos e a comunidade. Né? Claro que cada família vai vivenciar o luto de uma forma. Cada indivíduo vivencia as coisas de forma muito íntima, né? Muito pessoal. Mas existem algumas peculiaridades quando se trata do luto de uma pessoa que cometeu suicídio. Muitas vezes a família sente culpa por não ter percebido os sinais, se sente rejeitada, abandonada, né, pela pessoa que resolveu cometer suicídio, né, se sentem desamparadas. Então, o suicídio é um fato que afeta não só, obviamente, a pessoa que comete suicídio, mas todo o seu entorno, né, os familiares, amigos e a comunidade. Especialmente uma comunidade como a nossa, que é pequena, né, que quase todo mundo se conhece. Então, a família, além de tudo, da dor que ela tem que lidar com fofoca, com boato, com especulação do porquê que a pessoa fez aquilo. E muitas vezes a própria família não tem uma explicação para dar em relação a esse assunto. Então, é um sofrimento que atinge todo o redor da pessoa. Certa vez eu li que cerca de 10 pessoas são atingidas diretamente quando alguém comete suicídio e que dessas 10 pessoas, no mínimo 6 vão tentar o ato por frustração, por medo, por não entender o porquê o outro cometeu suicídio. Então, quando um comete, diretamente, pelo menos 10 pessoas à volta dele vão sentir isso com uma intensidade muito maior e podem, pelo menos 6 delas, vir a tentar. Eu li isso na CVV, no Centro de Valorização à Vida, que é um site. A gente vai até sugerir. Realmente fica um vazio, né? Especialmente quando a pessoa não deixa nenhuma mensagem, nada para a família, fica um vazio, gera uma angústia e nem todos vão saber lidar com essa angústia. Né? Por isso é importante, eu vou frisar isso mais para frente, mas já falando, a importância de procurar um profissional, né? Tanto eu vou falar de alguns fatores de risco, tanto quem se enquadra nesses fatores, quanto, né, quem está ao redor. E, só antes de você pular, o fato mais importante, né, do porquê falar sobre suicídio, porquê que a gente vai falar hoje, é porque falar sobre suicídio é a melhor forma de prevenção. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu até publiquei também no Instagram do CVV, estava falando que 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos quando se falando sobre isso. Então, imagina, de 800 mil por ano, 90% poderia ser evitado se a gente falasse mais. Não vou fazer a conta, imagina, é muito. Exatamente. E como Nájila falou logo no começo da fala dela, não é só falar sobre esse assunto, a gente precisa falar com responsabilidade, levando em conta a delicadeza do assunto e a complexidade do assunto, né? Eu vou falar mais para frente também de alguns mitos em relação a esse tema, e um dos primeiros que a gente precisa desmistificar é de que, falando sobre o assunto, a gente vai incentivar as pessoas a fazerem, né, cometerem suicídio. Pelo contrário, a gente precisa criar um ambiente acolhedor, né, empático, onde a pessoa se sinta à vontade para falar sobre esse assunto, e aí sim a gente poder dar um suporte, dar apoio, né, para poder prevenir. Então, vou apresentar para vocês alguns fatores de risco
Mas antes de apresentar, eu queria deixar claro que não é porque existem fatores de risco que alguma pessoa que não se enquadra em nenhum desses possa vir a cometer. Né? Não existe cor, não existe crença, não existe idade. Crianças cometem suicídios, por mais chocante que isso possa parecer. Só... faixa de 15 a 29, né? É a principal. Mas tem muitos idosos também, né? A segunda faixa etária que mais comete suicídio são os idosos acima de 70 anos. Então não existe cor, não existe crença, idade, enfim. Né? E não quer dizer... Antes de você falar, qual que é essa faixa etária de 15 a 20 quantos anos? 29 anos. É a que tem mais recorrência de suicídio, assim, porque está em transição, um momento de transição. Exatamente. Especialmente a fase ali da adolescência, início da vida adulta, é uma fase de muitas descobertas, né? Que a gente ainda está se identificando, né? Se entendendo, descobrindo grupos com os quais você se identifica. Né? Inclusive, recentemente teve muita discussão em relação a um tema, vejo que tem pessoas trabalhando na educação, com certeza ouviram falar disso, que é a questão da baleia azul. Né? Então, é uma fase de descobertas, uma fase de, né, que o adolescente está começando a se entender. Isso gera angústias e muitas vezes ele não sabe lidar com essa angústia. E a forma dele manifestar essa angústia é através de tentar sentir a dor da angústia no corpo. Né? E por que a baleia azul pegou, digamos assim? Pela questão da identificação de grupos. Tem outras pessoas que sentem o que estão sentindo e elas estão lidando dessa forma. Então, muitos vão tentar dessa forma também. Talvez seja mais ou menos essa razão. Que a gente fala da questão do suicídio, mas até automutilação, né? Também entra muito nessa questão. Sim, exatamente. E aí também é importante a gente não analisar esses fatores de risco de forma isolada. Não é porque alguém se identificou com um ou outro ponto que necessariamente está com ideação suicida. Então, sempre frisando, é um tema muito delicado para a gente não banalizar depois, né? Tentar fazer o autodiagnóstico. Então, os fatores de risco, o primeiro são transtornos mentais, transtorno do humor, principalmente a depressão, talvez seja a principal causa, abuso de álcool e outras drogas, transtorno de personalidade, principalmente borderline e transtorno de personalidade antissocial, esquizofrenia e transtorno de ansiedade. Fatores sociodemográficos. Existe uma taxa muito alta em pessoas que estão desempregadas, ou principalmente aquelas que perderam recentemente o emprego. Aposentados, como a gente estava falando, o pessoal idosos, né, acima de 70 anos. Isolamento social, solteiros ou separados. Pode ir. Essa questão de desempregado mesmo. Eu lembro quando a gente estudava a questão do cacau, quando teve a crise no sul da Bahia, né? Aí vários fazendeiros que tiveram crise financeira, faliram e tal, a quantidade de suicídios cometidos na época, questão de desemprego, perdas grandes assim, né? Mas assim, foi um boom de pessoas se suicidando porque faliram. Exatamente, o fator econômico, né, acaba pesando bastante, porque já desmistificando mais um mito, né? Muitas vezes as pessoas julgam quem comete suicídio como uma pessoa fraca. Mas será que a pessoa é fraca ou nós, enquanto sociedade, é que fracassamos ao não dar suporte para uma pessoa que está em sofrimento? E vou além, às vezes eu digo a gente, sociedade, gera o sofrimento. Né? Que existem muitos padrões a serem seguidos, muitas metas estabelecidas, às vezes altíssimas. Então, para você ter sucesso na vida, você tem que ter uma Hilux, você tem que ganhar não sei quantos mil por mês. E aí, às vezes, você... Então, né, às vezes a pessoa tem um emprego razoável, ganha um salário, né, considerado bom e perde o emprego, então ela se sente já um fracasso. Enfim, às vezes a gente não está preparado para poder dar suporte a essa pessoa. Como o Nájila comentou aí da questão da época do cacau, da vassoura de bruxa, teve muitas perdas. Recentemente teve um caso que eu vi também de um empresário que teve que fazer, por conta de crises, uma demissão em massa na empresa dele, de 226 funcionários, se não me engano. Logo depois que ele fez isso, acho que de tão mal que ele ficou, ele cometeu suicídio dentro da própria empresa.
Exato. Então, como eu estou falando, presta atenção muito nessa questão dos fatores, que às vezes a gente associa muito a questão da depressão. Né, não é só quem está depressivo que comete suicídio, existem outros fatores também que podem favorecer. Vamos lá? Fatores psicológicos, perdas recentes, perda de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, personalidades com traços significativos de impulsividade, agressividade e humor instável. Pode ir. E o último fator de risco são condições clínicas incapacitantes, doenças incapacitantes, dor crônica, lesões desfigurantes, epilepsia, trauma medular e AIDS. Pode ir. Então é preciso a gente estar alerta aos fatores de risco e também aos sinais, né, que mais um mito que a gente vai desmistificar. Muitas vezes as pessoas acham que quem fala sobre suicídio, que quer se matar, só está chamando atenção. Quem quer se mata logo de uma vez. E não é bem assim, pelo contrário, a pessoa vem dando sinais de que ela pode cometer suicídio. Muitas vezes ela não consegue pedir ajuda, não sabe como pedir ajuda, ou não tem abertura para pedir ajuda. Então, esses sinais são a forma dela que ela encontra de pedir ajuda. Eu sempre imagino que no interior, né, pra gente aqui, Sim. o que acaba dificultando é justamente esse julgamento. Uhum. A pessoa não se abre porque ela está com medo do julgamento. Sim. É fraco, Sim. Isso, é interferência extrafísica, Sim. sempre tem um culpado e a pessoa que ao invés dela achar um apoio, ela sempre acha crítica. Julgamento. Sim, exato. Ela é sempre responsabilizada, né? Sim. Exato. E aí entra esse questionamento que eu fiz anteriormente. Será que ela que é fraca ou a gente que está falhando, né? Né? Acho que isso faz com que a pessoa se prenda, né? Não vai procurar a solução. Sim, exato. E aí é por isso que a gente precisa falar sobre isso e, né, de certa forma, educar as pessoas quanto ao tema. Às vezes esses julgamentos fazem não só com que ela não se abra, mas piora a situação porque ela se sente culpada por estar sentindo o que está sentindo. Sim, exatamente. Exatamente. Então, algumas frases de alerta, né? Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, são alguns sinais de alerta que a gente precisa estar atento, né? Caso a gente ouça algum familiar, algum amigo, às vezes nós mesmos, quando pensamos dessa forma. Pode ir. Existem outros sinais, eu já falei, os da fala, sinais do humor. Pessoas que estão considerando o suicídio geralmente apresentam um ou mais dos seguintes estados: depressão, perda de interesse, raiva, irritabilidade, humilhação. Então, pessoas que eram, digamos assim, cheios de amigos, gostava de sair, estava sempre rodeado de pessoas, começam a se isolar, não quer mais encontrar ninguém, conversar com ninguém. Pode ser um sinal de alerta. Quando a pessoa perde interesse por aquilo que ela mais gostava, fulano é viciado em jogar bola, mas ele perdeu o prazer em jogar bola. Então você precisa estar atento a esses sinais. Sinais comportamentais, né? Aumento do uso de álcool ou outras drogas. Procura por uma forma de se matar, como busca online para materiais e instruções. Ações imprudentes. Abandono de atividades, isolamento da família e dos amigos, dormir muito ou muito pouco, visitar ou ligar para conhecidos para se despedir, doar bens valiosos, agressões. Então, esses são os principais sinais de pessoas que têm ação suicida. Falando sobre dormir Sim. pouco, eu tive insônia crônica. E quando eu já estava uns 5 meses sem dormir nem um pouquinho, Sim. aí eu queria muito dormir. Eu peguei a cartela toda de comprimido para dormir, aí eu fui tomando, tomava um, tipo, me baleava, aí eu fui tomando. Não, na minha mente não foi uma ação suicida, mas eu queria dormir. Uhum. Aí eu tomei toda a cartela, uma cartela e meia. Aí eu comecei a sentir assim, eu falei, não vou dormir, eu acho que eu vou morrer. Aí eu fui na cozinha, pedi ajuda, falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí meu cunhado me pegou e levou para o posto de saúde, por acaso. Sim. A pessoa que foi minha pediatra estava atendendo esse dia, por acaso.
ela estava atendendo esse dia, e aí ela, mas e aí, o que estava acontecendo? Por que você não procurou antes? O que é? E eu não estava tentando me matar. Aí ela falou, mas você sabe que a dosagem poderia ter te matado? Foi pra só conseguir compreender agora. Porque na hora eu não conseguia, eu só queria dormir. Então eu falei, meu Deus, eu preciso dormir, porque eu estava quase 6 meses sem dormir. Falei, eu vou enlouquecer se eu não dormir. E eu não pensei na consequência. Aí eu penso, quantas pessoas que talvez cometam suicídio não com a intenção de cometer. Porque nesse caso eu tive a sorte de ser socorrida a tempo e não aconteceu nada demais. Mas eu poderia ter desencarnado naquele momento. Então quando eu comecei a terapia e voltei a dormir. Que bom. Aí, nunca mais tomei remédio para dormir. Exato. Então, uma das principais formas de prevenção é a gente procurar ajuda profissional, né? Com esse comentário dela, tem pessoas que pensam em se matar, mas não tem coragem de, por exemplo, se enforcar. Eles procuram fazer um delírio, tipo, sei lá, cometer um assalto, um policial vai matar ele. Ações imprudentes. Exatamente, ações imprudentes. Beber e dirigir. Uma ação imprudente. Ou então pegar lá, sei lá, quando nós falamos. Então, um assassinato seguido de suicídio. O Exato. consumo de drogas, de cigarro, é um suicídio mais lento, né? Também. Também. Como se fosse uma tortura. Exato, o aumento do uso de álcool e outras drogas. Então, agora esse relato dela é interessante, porque eu falei lá no começo, ó, existem alguns fatores de risco, existem sinais de alerta, mas não é porque a pessoa se enquadra em um ou outro que ela esteja com ideação suicida. Ela falou que não estava dormindo muito pouco, mas ela não tinha ideação suicida, não é isso? Dormia pouco, usou drogas. Não tinha ideação suicida. Quando eu comecei a fazer tratamento com neurologista por causa de uma enxaqueca, eu já estava tão habituada a outros medicamentos que eu me lembro que uma semana eu tinha tomado assim, 10 comprimidos de ibuprofeno e umas 2 cartelas de Dorflex. Num período muito curto, estava tomando remédio cada 4 horas. E ele falou dessa questão do vício em medicamentos, né? E às vezes a gente com o hábito de se automedicar, que nem Bruna disse, ela tinha o remédio lá ao acesso dela, porque ela já fazia o uso, e o desespero é tão grande, foi o que você falou também da doença crônica. Exato. Ela provoca a dor crônica, provoca tanta dor, o desespero é tão grande que você quer se livrar da dor. E você vai tomando, você perde até a noção de quanto você tomou e pode acabar ocorrendo. E aí gera irritação, a dor gera irritação e gera também frustração, porque você toma 2 cartelas de Dorflex e não para de sentir a dor, você, poxa, não tenho mais nada para fazer. Né? Então, às vezes, acaba caindo na ideação suicida. Passei, por favor. Então, como eu já até falei muitos deles, mas eu queria trazer os mitos e verdades sobre o suicídio. Então, vamos lá, verdades. Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais de suas intenções. Mito. A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa. Então, mais uma vez, é importante a gente estar sempre atento. Reconhecer os sinais de alerta e verdade. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio. Como a gente estava falando, é importante a gente falar disso, mas falar de forma responsável. Existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde para que não seja divulgado, por exemplo, cartas que a pessoa que se suicidou deixou, ou o método que ela utilizou. Porque aí sim, você ensinar métodos de como se matar, talvez, não é que vai incentivar, mas quem já está com ideação pode reproduzir aquele método, né? A ideia de não falar do mal. O mal não merece comentário. Exato. Propagar coisas ruins. Exatamente. Esses dias mesmo na escola, eu vi lá, a menina colocou, fez um coração, prefiro a morte. Aí eu chamei sério e mostrei, tá? Aí quando passou uns 2 dias, ela fez de novo, prefiro morrer. Então são sinais de que é preciso olhar com cuidado para essa... Eu vou falar como ajudar, mas principalmente chamar um profissional. Você ter uma conversa franca com a pessoa, eu vou explicar isso mais para frente. Com empatia, com respeito, né, sem julgamentos. Aí mais para frente eu explico melhor. Verdade. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional.
Aquela coisa, né? Ah, fulano tá fazendo isso para chamar atenção. Ah, fulano tá fazendo isso porque quer que o namorado volta. Então, né, é sempre bom a gente ter cuidado com os sinais. Pode passar. Verdade. Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer suicídio. Pelo contrário, você pode estar abrindo um canal de comunicação com essa pessoa, oferecendo suporte, oferecendo acolhimento, e eu vou falar mais pra frente estratégias que podem ser usadas para você conseguir ter um diálogo interessante com essa pessoa, construir um vínculo, né, uma afetividade para poder dar esse suporte. Mito. A pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo. Né? Às vezes a gente acha isso. A pessoa tentou o suicídio uma vez, mas ela sobreviveu, então pronto. Né? Aí, pelo contrário, é mais um sinal de alerta. Né? Tentar entender por que dela ter tentado, né? Quais são... O que está ao redor, né, dessa tentativa. A proposta nossa da palestra, da outra palestra de hoje a 15, é com um rapaz que ele já tentou umas 8 vezes. Ele disse que ia dar certo. Ele falou que um dia vai dar certo. Aí ele vem conversar com a gente também. Uhum. Eu acho que vai ser interessante. Sim. A visão dele das coisas. Né? A gente vai fazer uma relação com a história de Jeremias na Bíblia. Então vai ser bom para a gente debater com ele. Sim, sim. Eu acho que também de dar a oportunidade dele falar. Ele se abrir, ele se sentir valorizado. Sim, né? com certeza. Pode ser interessante. Com certeza. Ele já tem acompanhamento profissional? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Ele já fura. Ele fura, né? Ele fura, ele é descarado. Antigamente. Pode ficar feio. Não, eu falo, desculpa, eu falei na brincadeira. A terapia é um processo muito difícil. Uhum. Todo mundo que começa a terapia, se você não tiver muita força de vontade no início, você não tem. Sim. Eu faço terapia há 1 ano. Meu Deus do céu, perdi as contas. 1 ano e 3 meses eu faço terapia. Os 3 primeiros meses, eu saí de lá muito pior do que eu entrava. Porque você tem que enfrentar coisas que você não enfrenta. Você tem que lidar com sua angústia. Isso. E aí, quando você está numa situação muito delicada, você começa a ir na terapia e você começa a sair de lá mais baqueado do que você chegou, muitas vezes desiste. Né? Nesse ponto, minha teimosia foi muito boa. Com certeza. Então, eu fui bem teimosa, porque eu falei, não, vai melhorar. E eu teimei, eu permaneci. Então, a terapia, às vezes, acontece isso. Sim, e aí, sim. a pessoa querer que resolve na primeira, na segunda vez que vai. E não é assim que funciona. Precisa de um período. Você precisa ter uma responsabilidade com você para a terapia funcionar. Exato. Exatamente. Pegando o gancho de Medusa, falando sobre isso, e como no começo vem tudo à tona, no meu caso, se eu não tivesse uma base familiar muito boa, eu acho que aí sim eu tentaria, porque como ninguém sabia o que estava acontecendo, e o posto de saúde estava cheio de gente, então as pessoas começaram a me julgar, eu já não saía por causa disso, né? Porque eu não conseguia ver hábitos, e aí começaram todo mundo me julgar, a filha de Francisco tentou se matar e tal, e aí você chega e se enfrenta tudo que está aqui dentro. Na terapia no começo, se eu não tivesse uma base familiar muito estável, muito boa, eu acho que talvez aí sim, na hora de enfrentar tudo isso, eu não tivesse tido êxito, provavelmente. A gente tem que enfrentar as próprias angústias, enfrentar as expectativas que os outros criam sobre a gente, que a sociedade cria sobre a gente, né? As cobranças, os padrões. Não é um processo fácil, realmente. Eu parei onde? Verdades. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídio na família. Então, é um mito o suicídio ser hereditário. Não necessariamente. Pode ir. E agora sim, como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão passando por esses sinais aí que a gente citou agora? Foi Meruska que falou da CVV, né? É um site que tem um telefone também, 188, eles estão disponíveis 24 horas. E tem um e-mail também, né? Tem um e-mail, tem um bate-papo no site, né? Tem o chat, né? Para poder dar suporte imediato, mas nada vai substituir um acompanhamento profissional, né? Por mais que um amigo tenha boa vontade, por mais que a mãe tenha boa vontade, por mais que o líder religioso tenha boa vontade de ajudar, nada vai substituir um profissional que estudou para aquilo, se especializou naquilo, né? Tá preparado para lidar também, porque você lidar com a angústia do outro não é fácil, né? Às vezes você não dá conta também. Deixa eu só comentar. Quando eu conheci, né, o CVV, eu achei bem interessante a ideia. Um site 24 horas, 7 dias na semana, qualquer momento
vão ter pessoas ali à disposição para ouvir que está precisando conversar, desabafar e tal, mesmo que não seja ideia de suicídio, mas problemas que precisam de um desabafo, tá ali. Aí eu coloquei e-mail, tem site, telefone. E aí eu até comentei com o Cassiano que na rede social eu vi muitas pessoas falando que não conseguiu ser atendido, que ficou na fila de espera. E aí vem a reflexão. As pessoas que atendem passam por um treinamento e tal. Gente, se tem fila de espera é porque a procura é muito grande. Sabe? Já se começou, eu sempre falar também, tem esse canal, podem falar. Mas a procura tem sido tão grande que o povo está falando voluntários para serem treinados e tal, Exato. porque já está dando fila de espera. Então imagina como as pessoas são carentes de conseguir se abrir com o outro, né? Então assim, precisa desse meio disso, né? Agora, os depoimentos que tem na CVV, no site da CVV, são só os depoimentos, eu falo ali que já é um tapa na cara. Então, tem tanto depoimentos de pessoas, os vídeos, pessoas que deixaram de cometer suicídio por situações simples, tem muita coisa de apoio. Tem relatos de pessoas que conseguiram livrar um amigo de cometer suicídio porque abraçou, porque deu uma palavra de conforto, e que depois soube que a pessoa naquele momento estava indo para cometer o suicídio. Então, os depoimentos, mesmo que... Porque quando a gente fala, procurar a CVV, às vezes a gente pensa que é só para conversa, né? Não é. Os relatos que tem na CVV, tem uma apostila que ajuda você a identificar os fatores de risco e uma pessoa propícia a cometer suicídio. Tem muita coisa boa na CVV. Então, assim... Fica a dica. Seria interessante. Todo mundo dá uma olhadinha. Que às vezes até a gente talvez não esteja pensando em cometer. Mas eu digo, por mim, às vezes eu sou meio maldosa com a questão do suicídio. O lado merusca, transtorno de ansiedade, olha o suicídio de uma forma. O lado merusca, olha de outro. Então, assim, às vezes eu julgo, às vezes eu sou muito dura com a situação, e aí depois eu falo, poxa, não é assim, você sabe que não é assim. E a CVV, ela traz muita orientação pra gente, pra explicar o que passa na cabeça, o sentimento, que é querer tirar a dor e não a vida. A única saída é essa, quando a pessoa tá nessa situação. Não sei se é a única saída, mas é... Na cabeça da pessoa sim, que tá sim, passando entendi. por um problema, talvez Sim. a única saída é essa. Exato. Não vê outra saída ao redor. Exato. E é como o Merisco falou, muitas vezes é uma tentativa de sanar a dor, né? E não de tirar a vida. Então, se a ideia é sanar a dor, existem outros métodos que a gente pode utilizar, que não seja esse. Esse Merisco falou muito interessante, né? Pequenas barreiras, vamos dizer assim, que podem impedir um suicida cometer esse ato. E dá para até fazer um questionamento. Quantas vezes a gente manda uma mensagem para um amigo que a gente sabe que não está bem, se ele está bem, sabe? Fica algo muito mecânico quando a gente manda mensagem. É algo tipo, quais novidades, algo muito, sei lá, sem Oi, tudo bem? E as novas? Não espera nem a pessoa responder se está bem, já segue o Dá assunto. uma certa importância para a resposta. Acho que quando Exato. você começar a saber lidar com a resposta da pessoa, pode dar uma melhorada. Exato. Mas a gente conhecendo os sinais, a gente vai estar mais atento, né? Espero que estejam. Então, como ajudar? Né? O primeiro passo é encontrar um local adequado e com privacidade para conversar. Não adianta você estar no meio da festa de aniversário das crianças, aquela zoada, você conversando com uma pessoa sobre um assunto delicado como esse, sem pensar na privacidade da conversa, né? Sem expor. Né? Ela relatou aqui pra gente que muitas pessoas nem sabiam o que estava acontecendo e já se estava tentando se matar e não sei o que, e já virou aquele converseiro. Então é importante a gente procurar um espaço adequado para ouvir essa pessoa, em que a gente possa resguardar o sigilo da conversa e ter privacidade para conversar. Reserve um tempo para ouvi-la. Você tem que ouvir mesmo. Não adianta você estar conversando com uma pessoa e não, é que o namorado mandou mensagem aqui, peraí. Né? Não, eu tenho um compromisso ali agora, tal, depois a gente se fala e a pessoa falando de um assunto delicado como esse. Então você precisa estar disposto a ouvir. Se você não tiver condições naquele momento, não sabe lidar com a situação, você convida outra pessoa, de preferência que tenha um vínculo com aquela pessoa para poder fazer esse papel. Né? E a gente precisa ter também um pouco de humildade nessas horas, reconhecer que não dá conta, não sabe lidar, enfim.
e ouvir efetivamente. O que isso significa? Né? Ouça com cordialidade, trate com respeito, tenha empatia pelas emoções da pessoa, mostrar sua preocupação, seu cuidado, sua afeição e focalizar nos sentimentos da pessoa. Não adianta ela estar desabafando e você falando, mas rapaz, é que você não viu minha história ainda. Não, quando eu passei por isso, eu fiz de tal forma, né? Porque eu sou superior a você. Então a gente tem uma atividade espírita que chama atendimento fraterno. Paulo Franco diz que é a arte de ouvir. Né? A maioria das casas tem um horário, uma equipe treinada para que as pessoas possam vir como se fosse um confessionário. Certo. Então a pessoa vir, falar, desabafar, e ele instrui, igual o Franco instrui, como se fosse para você não julgar, você ouvir. Isso nunca pode substituir o atendimento médico. Sendo a pessoa de uma condição física, uma condição financeira, você não pode passar, é só para ouvir, para trazer essa empatia. Sim, exato. Isso é interessante porque bate bem com o conceito que a gente tem de atendimento fraterno, que é essa conversa de amigo. Exatamente. Eu nem sabia que tinha... Legal, muito bom. Então, a gente tem empatia, demonstrar empatia pelo sentimento do outro, tentar se colocar no lugar do outro, mas sem esse comparativo. Eu faria assim, comigo foi assim. Isso aí, seu sofrimento é pequeno, você tem que ouvir a história de fulano de tal. Né? Então, exato. Exato. E aí, como Nájila falou, a pessoa acaba se sentindo ainda mais culpada, né? Poxa, eu estou passando por isso, é uma coisa tão pequena e tal, e né, em vez de ajudar, a gente acaba atrapalhando. Pode ir lá? Então, não interromper muito frequentemente o diálogo da pessoa, especialmente para perguntar detalhes irrelevantes. Que roupa você estava usando naquele dia que aconteceu tal coisa? Né? Então, deixa ela falar. Não ficar chocado. Menina, é sério que você fez isso? Não acredito. Né? Não fazer o problema parecer trivial. Não colocá-lo em posição de inferioridade, foi como os exemplos que eu já dei. Não dizer simplesmente vai ficar tudo bem, dar um tapinha na... Não, rapaz, relaxa, vai ficar tudo certo. E né, não ouvir o que ela tem para dizer. E é muito importante não emitir julgamentos de certo e errado. Mas também você fez tal coisa, queria o quê? Aí tinha que se lascar mesmo. Não é por aí, né? Então a gente tem que ter esses cuidados na hora de ouvir. E o mais importante que eu venho frisando para vocês desde o começo, procurar ajuda profissional. Você pode ouvir, como você comentou, como foi isso? Atendimento fraterno. Você pode ouvir a pessoa, mas isso não substitui o acompanhamento profissional. Com psicólogo, com psiquiatra, depender da demanda. Todo posto de saúde tem. Aqui no Mucugê, Renascer, tem tudo, tem? Não, aqui tem o NASF. Mucugê eu não sei, mas aqui o CRAS faz atendimento no posto de saúde uma vez por semana. É o NASF, né? É isso que eu ia... A dúvida. Acho que a maioria das pessoas precisa de um psicólogo. Qual é a diferença do psicólogo que trabalha pela rede pública e privada? Porque tem hora que o público atende uma vez a semana e olha lá um mês. Tu acha que dá conta de tratar aquela pessoa? Não. Eu acho que a gente precisa valorizar mais esses profissionais. Não é porque eu sou psicólogo, não. Mas a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. E, por exemplo, pelo que eu sei, aqui tem... Para fazer esse tipo de atendimento clínico, terapêutico e tal, tem só o do NASF e a do CAPS. Mas eu não sei como é que está a questão, por exemplo, nosso município é extenso, não é? Exato, né? Então, a unidade está lá na sede do município, o CAPS está lá. Mas e o pessoal de Cascavel é atendido como? Eu não sei. Eles conseguem vir, tem o carro e tal, então tem essas questões, né? A psicóloga vem toda semana. Na terça-feira de manhã ela atende Cascavel, de tarde ela atende no Renascer e uma vez por mês o psiquiatra vem. Então primeiro passa pelo psicólogo, o psicólogo observando a necessidade de medicamento, ele faz um encaminhamento para o psiquiatra. A demanda realmente é muito grande. No início do tratamento que eu fazia o acompanhamento, eu observava uma rotatividade muito grande no posto de saúde.
Eram raras as pessoas que pegavam realmente como compromisso de bater Sim. o ponto toda semana, de colocar aquilo como prioridade. Então eu sempre observei uma rotatividade muito grande no posto de saúde. De não ter a frequência das mesmas pessoas, Sim. né? Ultimamente, nas últimas vezes que eu fui, tinha dia que só tinha 2 pessoas, tinha dia que só tinha 3 pessoas. Uhum. E aí terminavam as pessoas e tinham alguns atendimentos que ia assistir na casa. Então tinham casos mais sérios que vai fazer a visita domiciliar. Sim. Tanto é que às vezes uma vez por mês tem um dia que ela acaba nem indo no posto de saúde porque a demanda dos atendimentos domiciliares são maiores. Uhum. Então realmente são poucos profissionais, uma vez por semana para atender a demanda é pouco. É um turno, né? Basicamente. É um turno aqui. Pra mim foi maravilhoso. Eu sou outra pessoa, minha família pode dizer. Eu sou existe né, mãe? Oh, mas existe a Merusca AT, que é a antiterapia, e a Merusca DT, depois da terapia. Mas essa questão da frequência varia muito de acordo com a demanda do caso. Essa pergunta dela, né, de uma vez por semana e tal, varia de acordo com a demanda do caso. Tem casos que é necessário 2 vezes por semana, No meu caso, talvez eu comecei 3. 2 vezes por semana. Eu não sei se você conhece de terapia, que é a doutora Ana Flávia Brasileira. Eu comecei 2 vezes, conhece? Não. Ah, ela não. Eu 2 vezes por semana, aí depois passou pra uma, depois quinzenalmente, depois mensalmente, e agora quando eu tô angustiada eu vou lá, Sim. só abafar, mas não é mais um tratamento contínuo. O meu atendimento mesmo já é uma vez por mês. Já é uma A vez gente é um por processo de alta, não um desmame, né? mês. Como diria minha irmã, todo mundo precisa de terapia. Exato. E as pessoas olham então assim, igual na minha época eu tinha carteirinha da terapia, que eu dei semana, eu falo, sou louca com carteirinha. Porque todo mundo julga quem faz terapia. Realmente. E internamente as pessoas falam, faz terapia, a pessoa não faz. Aí eu olho e falo, minha filha, se tu for, tu vai ficar bem mais tempo do que eu. Não, você agora é meia doida. A gente tem que, inclusive, desmistificar, né, essa ideia de que só faz terapia quem é doido. Até loucura, o que é ser louco, né? Às vezes é só não seguir os padrões da sociedade que a gente é louco. Eu tinha amigas que tomavam remédios controlados, faixa preta, mas iam escondidos em psiquiatras, e como eu faço terapia, eu falo abertamente, falava e falo, é meio louca, ela é louca, eu falava tudo com remédio controlado. Exato. Não que seja quem toma, né? Mas no caso ela tomava um remédio muito mais forte do que era no meu tratamento, que foi todo natural. Aromaterapia, cromoterapia, foi tudo acupuntura, foi massagem, massagem aviana, foi tudo isso. Aí ela falava pra mim, ela não é fala com todo, ela falava pra todo mundo, né? Ela tem problemas psicológicos. E eu, mas você também tem. Não quer dizer que a gente vai precisar do psicólogo a vida toda, né? Inclusive, um dos objetivos da terapia é que você não precise de terapia. E nem do remédio. E nem do remédio. É o que a psicóloga fala, que depois de 2 anos tentando ansiolíticos diferentes para controlar minhas crises de ansiedade, porque também é outra questão, né? As pessoas têm medo do medicamento, Sim. vai ficar viciado. Eu já troquei de remédio várias vezes e agora deu certo há 8 meses E o psiquiatra passou ele por 1 ano e meio. Sim. Então eu faço acompanhamento com a psicóloga, agora tá 1 vez por mês, mas quando começar o desmame da medicação vai voltar a ser toda semana para acontecer o desmame de forma tranquila. E eu vou continuar com a terapia para não precisar da medicação. Exato, a gente precisa lidar com nossas questões, nossas angústias para que não precise mais do remédio, né? Mas tem casos também que talvez a pessoa precise do remédio a vida toda e nem por isso é também, ai meu Deus, a pessoa, né? Porque, por exemplo, eu sempre faço esse comparativo. Quem tem diabetes precisa tomar insulina todo dia, porque o corpo dela não produz aquela substância e ela precisa. Às vezes, no caso de uma depressão, depende de cada caso é um caso. Talvez a pessoa precise tomar o medicamento a vida toda e não é também nenhum problema. Ela vai ter transtorno bipolar. Ela vai tomar pro resto da vida a medicação, que não tem, apesar dela aliar o psicólogo com o psiquiatra, não tem como se desvincular da medicação do transtorno bipolar.
Exatamente. Então, resumindo a discussão que ela levantou, acho que é muito importante, não é porque eu sou psicólogo, mas é muito importante que a gente tenha mais profissionais e que a gente valorize esses profissionais, especialmente na rede pública, porque aí agora eu vou compartilhar uma questão pessoal minha. Quando eu me formei, eu comecei a atender clinicamente, né, em consultório particular e tal. E isso me trazia uma angústia enorme, porque eu não sabia cobrar e eu não gostava de cobrar. Porque, tipo, poxa, é caro fazer terapia. E então eu só vou atender pessoas ricas e as outras pessoas, né, precisam de mim também. E aí isso me gerou uma angústia a ponto de eu não querer mais trabalhar com isso. A ponto de eu não querer trabalhar mais com clínica. E aí foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar em Mucugê, na assistência social, e aí foi quando eu me encontrei e tal. Enfim, eu acho que a gente precisa investir mais em políticas públicas, investir mais para que a gente dê oportunidades a todo mundo, né? E enfim, era para ser 20 minutos, já deve ter ido. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Ou a gente deixa o final. Eu não quero, você tá na fila Minha peça. Tivemos bons esclarecimentos aqui, né, de como tá vendo esses sinais, de como é importante a gente saber também, reconhecer e estar disposto a ajudar. E agora eu vou trazer aqui, tentar, sem me aprofundar muito, né, mas vou tentar trazer um pouco da visão espírita do suicídio, desse assunto. Então, assim, primeiro, um ponto que eu achei interessante quando estava estudando foi a comparação com outras religiões e doutrinas, filosofias. A gente vê que as religiões, no geral, têm muitos pontos que diferem entre si. Tem muitas discussões, opiniões diferentes, tanto religiosas quanto filosóficas, mas, nesse ponto, elas estão juntas, né? Combina, que é o quê? Não concordo, não acho que seja solução para nada o suicídio. Então, assim, a gente vê cristianismo, quem comete não tem salvação, não é salvamento. Então, assim, durante muito tempo, nas igrejas, quem cometia suicídio não poderia ser enterrado no cemitério. Então, assim, historicamente, a gente vê como as religiões também eram contra, né? Quem cometia suicídio, dependendo da igreja aqui e tal, não poderia rezar uma missa para a pessoa, né? No islamismo, atualmente a gente vê várias notícias, homens que cometem suicídio, dizendo que é por causa da religião, do que acreditam, mas a raiz do islamismo condena o suicídio. Né? Quando a gente volta lá para conhecer o que realmente diz a religião, condena. No budismo, eles não têm um Deus como a gente, assim. Então, assim, não é questão de que vai ter um ser superior para julgar se foi certo ou errado. Mas, ainda assim, o ato de tirar a própria vida também é condenado. Aí eles abrem o parênteses, a não ser que seja questão de sacrifício e tal, né? Mas aí vem a doutrina espírita e diz, desde que o sacrifício tenha as intenções sinceras, que não tenha orgulho por trás disso, e aí é toda uma discussão. Né? O hinduísmo também. Pessoa que comete suicídio é como se matasse a própria alma. Não iria reencarnar. Então, assim, várias filosofias, doutrinas que são contra. Né? Só que dentre essas, eu vou puxar o lado para nossa, o suicídio é a que, ou o espiritismo, né? Seria a que mais explica, com mais detalhes, o que é que acontece com o espírito que comete esse ato. Né? Eu trouxe aqui essa frase da FEB, Federação Espírita Brasileira, foi da campanha, né, em valorização da vida. Você continuará a viver depois da morte. O suicídio é uma ilusão. Então, somos reencarnacionistas. Esse nome aí. Então, assim, acreditamos, né? Que o suicídio não resolve nada. Basicamente isso que o Espiritismo vem dizer. E vem dizer desde o início da codificação. A gente vê no Céu e Inferno, né? Allan Kardec publicou em 1865
que é um dos livros base pra gente. Um capítulo 5, só com casos de suicidas. E aí os guias vão responder também, tá? Livro dos Espíritos também tem bastante isso. Então, assim, é a que vai dar mais detalhes, né? Assim, e é interessante porque a gente consegue perceber duas coisas estudando esse fato sob a ótica espírita. Apesar de ter várias ocasiões diferentes que podem resultar nisso, como falou, e cada um vai ter um resultado diferente também para o espírito, um ponto em comum existe, que é a frustração. O desapontamento do espírito que comete suicídio, acreditando que daquela maneira vai acabar com a dor que está sentindo, que vai acabar com a vergonha por alguma coisa e tal, e se percebe vivo ainda. Percebe que não acabou. É porque, na verdade, até a senhora falou disso, que essas dores, a pessoa se corta, se machuca e não passa, porque essa dor não é física. A doutrina dos espíritos acredita que a gente não é, em essência, parte física. Não é material, não é Depois o corpo. que acaba o material, a dor continua, porque a dor não era física. Fica o espírito. E, na verdade, acaba piorando, né? A gente tem algumas obras, eu citei aqui o Céu e o Inferno, mas um clássico da nossa biblioteca espírita, que seria Memórias de um Suicida, né? De Ivone do Amaral Pereira, que ela relata a história de um espírito, que seria de Camilo Castelo Branco, né? Escritor português, que cometeu suicídio, e dá muitos detalhes, que seria o outro ponto também que a gente vê, que é da dificuldade do espírito dele se desligar da matéria ao cometer aquele ato. Né? A gente pode entrar em vários assuntos. Para encarnar, nós temos um plano reencarnatório, já temos projetado quanto tempo de vida a gente vai ter nessa Terra. Se eu adiantei a morte, o desencarne, vou ter fluido vital, vou ter a energia ainda vital, o que dá energia a esse corpo, para mais um tempinho ainda. Então, esse desligamento do espírito com o corpo, quando desencarna via suicídio, acaba sendo muito difícil. Então, em Memórias de um Suicida, há o relato dele perceber o corpo se desintegrando, por assim dizer, né? Então, assim, é uma sensação muito desagradável, deve ser, né? Assim, já é outra coisa bem chocante, né? Entre outros livros, a gente tem André Luiz, que é nosso repórter do Plano Espiritual, cita também... Ele cita o quê? Um suicídio indireto, né? Ele não foi suicida, ele não teve intenção de se matar, morreu e descobriu que ele foi considerado suicida devido aos hábitos que ele tinha na Terra. Que livro é esse? Nosso Lar. Tem filme também. Tem um filme também. Quem não gostar de ler muito, tem um filme. Então, assim, ele foi um suicida indireto. E também teve um período difícil após o desencarne devido a isso. Pode passar. Então, assim, antes de falar especificamente do suicídio, eu trouxe uma questão para falar da vida, né? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritas? Né? Então, por que nós estamos aqui? Por que a gente vive aqui? Né? Para entender também esse processo, né? Então, assim, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. É uma coisa legal, nós temos essa potencialidade, um dia a gente chega lá, apesar de estar longe. Então, para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Ou seja, nessa resposta ele já fala, nós encarnamos e vamos ter, durante nossa encarnação, que lidar com questões difíceis. Essas vicissitudes, esses vícios nossos, os maus hábitos, nossos defeitos ainda a serem trabalhados. Não é pouco não. Né? Aí fala, a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Essa parte é linda. A gente faz parte também dessa criação do plano de Deus, né? Então, assim, para a gente entender que vamos passar por dificuldades na vida, por dores, por sofrimento. Também muitas filosofias tentam explicar o porquê que a gente passa por isso, porquê que a gente sofre. Isso já é certo, né? A vida de ninguém é perfeita aqui.
mas entender que Deus não é um ser mau por isso, né? Ele não é ele é justo, né? Não é ruim porque permite que coisas acontecem. Isso acontece porque nosso processo é até chegar à evolução. Passei, por favor. E aí vem a questão 944. O homem tem direito de dispor da sua própria vida? Essa é a pergunta direta. Bem direto. O homem pode cometer suicídio? Afinal, a gente não tem livre-arbítrio? A gente tem o livre-arbítrio, mas temos também que seguir as leis divinas. Temos umas leis a seguir também, né? E o dispor contra a vida vai contra uma das leis. Aí fala, não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então, assim, inclusive falou suicídio voluntário, porque, como eu falei, o caso de André Luiz tem o involuntário também, né? O que acontece? Eu queria até abrir um parênteses aqui para falar um pouco do Livro dos Espíritos. Porque, assim, no livro 4, capítulo 1, já é falando, tem algumas questões que tratam do suicídio. E Allan Kardec, como é muito curioso, deve ser ainda, é muito curioso, gostava de aprofundar nas questões, ele não só perguntou se a gente poderia tirar a própria vida, mas foi levantando teorias, né? Tipo assim, por que o homem sente desgosto com a vida? Aí vai lá e responde, a ociosidade. Então, assim, o homem precisa trabalhar, né? Precisa se sentir útil. Então, assim, a questão dele ter força mesmo, coragem para resistir, para não cair em desespero. E entre as questões tem, por exemplo, mas se o homem, a pessoa saber que vai morrer, que já está sentindo que está prestes a morrer, uma doença terminal, ou então vai acontecer algum acidente. Por exemplo, lembrei das torres agora, não tinha nem pensado nisso antes, mas agora eu lembrei. As torres do G11, né? Então o pessoal viu que estava difícil ali o negócio, já pulou logo, que era mais... O edifício Joelma de São Paulo também, Sim. quando houve um incêndio, né? Então as pessoas viam que ia morrer, já adiantava logo o processo. Aí os espíritos falam. Não, aí os espíritos também respondem que não, nem nesses casos é justificável. No Céu né? Inferno tem uma história de um senhor que estava doente, se não me engano, e ele bebia muito. E acho que faltava, ele já estava sentindo que estava perto de morrer, já estava. Ele vai pulando a ponte. E vai, já está perto, estou sentindo que eu vou morrer, ele vai e se mata. E o Céu Inferno vai dizendo, né? Ele vai contando a história dele, do arrependimento que ele teve, do tanto de coisa que ele viu que ele poderia fazer antes daquilo, que ele não tinha condições, né? Até os espíritos fazem uma ressalta também na resposta, que mesmo se sentir que está morrendo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. De uma hora para outra pode surgir algo que vai mudar aquilo. De repente, um acidente que estava prestes a acontecer, chega alguém lá, me puxa, me salva e pronto, eu não morro mais. Não, assim, é uma imprudência, sabe? E é falta de resignação, que é uma das características que a gente tem que ter também, né? A resignação, assim, em relação às leis divinas. Eu lembrei, não estava vendo vídeos falando sobre valorização da vida. Aí Haroldo Dutra Dias, ele é juiz mineiro, um juiz, e expositor espírita, né? E ele falando sobre a série Os 13 Porquês, só citou também que a personagem principal dá 13 motivos do porquê ela ter se suicidado. E aí ele falou, nós temos 1019 motivos para continuar vivendo. 1019 questões do Livro dos Espíritos que nós temos para estar nos esclarecendo, para estar, por que não, nos dando forças também, entendimento sobre a vida, né? Não só sobre essa vida de agora, mas no plano espiritual. E quando ele falou isso, me remeteu a uma história, né? Uma história que aconteceu um tempinho com Allan Kardec. Tem um tempinho. Aí eu vou tentar contar assim meio rapidamente, com minhas palavras, mas só porque eu acho interessante, né? Fala assim que era uma manhã fria de abril, né? E Allan Kardec estava lá na casa dele, olhando assim pela janela, cansado. Meio desanimado porque
ele sabia da missão dele como codificador da doutrina espírita, a missão dele de escrever os livros da base pra gente, que não conhece. Já tinha lançado alguns, era 1865 isso. Então já tinha lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas sabia que tinha mais trabalho. E estava passando por dificuldades financeiras. Então o desânimo bateu, né? Estava lá cansado mesmo, sentindo a pressão do trabalho dele, da missão. E aí veio Gabi, adoro Gabi, a esposa dele, Madame Rivail, para quem não é próximo, né? Mas é Gabi. É Gabi. Falou a amiguinha, né? Best friend. Então, ó, imagina a cena, Kardec estava lá desanimado, veio Gabi e entregou um pacote para ele, um embrulho. Nesse embrulho, Kardec abriu, tinha um bilhete, né, falando que um homem foi contar a história dele. E diz que esse homem trabalhava encadernando livros, tal, desde novinho. Cresceu trabalhando nisso, conheceu uma mulher que era a mulher ideal dele, a mulher da vida dele. Se casaram, acho que se passou uns 2 anos, a mulher ficou doente e veio falecer. E ele não estava sabendo lidar com o desespero, sabe? Não estava tendo vontade de sair de casa, de trabalhar. Então, estava sendo ameaçado já no trabalho de ser despejado, de ser demitido, né? Tinha os sintomas já, os sinais. E várias vezes ele olhava para o Rio Sena, lá na França, e pensava na questão do suicídio. Até que chegou uma madrugada fria também, e ele chegou num ponto de desespero tão grande que ele falou, é agora. Saiu da casa dele e foi lá para a ponte, foi para o rio. Você gostava de ponte, né? Gostava. E foi para a ponte. Quando ele estava lá, segurando na corrente, foi segurar na corrente já na intenção de se suicidar, sentiu tocar alguma coisa que estava meio úmido e tal, foi ver o que era, um livro. E aí tá encostou num poste para ler, viu na contracapa do livro, né, uma pequena mensagem. Este livro salvou a minha vida. Espero que ajude você também. E a inicial de quem escreveu, não vou lembrar agora. Era o Livro dos Espíritos. Era o Livro dos Espíritos. E aí ele escreveu para Kardec, que estava entregando aquele livro para ele, que além da mensagem que ele tinha lido, ele tinha escrito um pouco mais. Aí Kardec terminou de abrir o pacote, estava lá o Livro dos Espíritos, lindamente encadernado, né? Que na época não tinha isso, estava bem bonito mesmo a capa. Ele abriu e viu a primeira mensagem da pessoa que deixou lá na ponte já, falando que o livro tinha salvo a vida dele. E a mensagem do outro homem também, que estava prestes a se suicidar e recebeu aquele livro, por acaso. Falando que esse livro também me salvou. Eu espero que... Aí tinha lá, né? Que ajude a você e tal. Então, assim, Haroldo comentou isso, aí eu lembrei da história. Que assim como aconteceu com aqueles 2 homens que foram relatados para Kardec, talvez ajude, talvez não, com certeza, ajude muitas pessoas. Que mesmo que não chegue ao ponto de pensar em suicídio, mas que esteja passando por crises, né? E que aí depois de ler esse relato, encheu o homem de energia de novo, Kardec, né? Tio Kardec. Aí ele animou para trabalhar. Enfim, só uma observação de como... Gente, quem não conhece, quiser conhecer o Livro dos Espíritos, é um livro só de perguntas e respostas. Nesse estilo. Pergunta... Tem uma meia dúzia. Tem uma meia dúzia. Kardec era um professor e tal. Ele fazia as perguntas, os espíritos davam as respostas e tem uns comentários. E tem um filme também que relata uma história parecida a essa, o enredo que eu contei. É o Filme dos Espíritos. Que também é a história de um homem que ia se matar e conheceu o livro. Pode passar. Então, assim, Cassiano comentou aqui pra gente, são vários os fatores de risco que podem levar a isso. E por que eu quis trazer isso, né? Essa imagem aqui do meio, só para destacar uma coisa, que a gente vive
numa ditadura da eterna alegria, ou da eterna felicidade. Tem uns termos assim. Parece que a gente vive numa sociedade que tem vergonha de sofrer, né? A gente tem que demonstrar que está feliz, que tem uma vida boa, até pelo status, pelo julgamento e tal. E isso acaba prejudicando muito. Assim, eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que na rede social não vou ficar publicando no dia que eu estou de mau humor, que estou de TPM, que estou passando por problemas. Mas todo mundo passa por problemas. Eu falo assim, minha rede social, eu quero compartilhar coisas boas. Mas tem gente que não consegue enxergar isso. É muito tentar ver a sua vida colocando como parâmetro o outro. Sabe? Você só vê coisas boas na... Eu falo rede social porque é o mais comum hoje em dia, né? Se você só vê coisas boas na rede social do outro, pensa, fulano tem uma vida muito boa, por que eu não tenho isso? Né? É o se comparar com o outro. A gente tem que tentar ver mais o nosso e deixar mais o do outro. E entender que é um processo natural a gente ter problemas, ter dias ruins. Cassiano falou que da depressão, que é um dos principais motivos que leva ao suicídio. Aí tem aquilo que você até comentou na outra palestra, a diferença entre depressão e estado depressivo. Depressão é algo clínico, a ser tratado e tal. Estado depressivo, todo mundo tem. Em alguns momentos da vida, nós vamos sentir tristezas, a gente vai descer um pouco na montanha-russa e tal, né? Mas, assim, é procurar como lidar com isso e não se sentir diferente. Tipo assim, você não está sozinho nessa, não precisa sentir vergonha por isso, né? Você falou de redes sociais, Ana, recentemente a gente teve o caso da moça que se matou. Ela foi abandonada pelo noivo e ela se casou sozinha e ela não aguentou a pressão nas redes sociais. Os comentários maldosos. As pessoas se acham no direito de julgar o outro, tanto julgaram ela quanto julgaram ele sem conhecer a história. Não, então ela se matou porque ele a deixou, então a culpa é dele. Sem saber o quanto foi difícil a relação, o quanto ele tentou ajudá-la, mas... Julgaram ela, depois julgaram ele. E por mais que você tenha o apoio de bons profissionais, uma base familiar boa, você tem que querer ajuda. Não tem como o melhor psicólogo do mundo, o mais caro, mais top, fazer alguma coisa se você não querer. No caso dela, ela não queria. Ela não tinha forças para buscar essa ajuda, então ele não aguentou a carga dessa relação e ele terminou com ela por conta disso. E tanto ela foi julgada por casar-se sozinha, quanto ele foi julgado por ter deixado. A gente vive numa sociedade onde as pessoas acham que tem direito, porque a pessoa posta na raiva, postou uma foto do cavalo dela, então eu tenho direito de falar, comentar sobre a ração que ela dá pro cavalo dela. Eu tenho direito disso porque você expôs alguma coisa de sua vida, e não é bem assim. Então, assim, o problema não é a pessoa que vai lá e só posta foto passeando, bonita e tal. O problema é que a sociedade, boa parte, não tem essa maturidade ainda, talvez de não comparar, dessa não comparação, de entender que cada um vai ter suas dificuldades, né? Só critica. Sim. Pode falar. É aquela questão que eu falei, né? Muitas vezes a pessoa que comete suicídio é vista como fraco, mas será que ela é fraca ou a sociedade está fracassando? Muitas vezes acontece, ela dando esse exemplo da rede social, a pessoa triste, mal, com outros problemas, mas posta uma foto feliz, alegre, porque ela não pode estar triste. Tristeza, Tem uma pergunta aqui. Deixa eu fazê-la, para não ir embora como dizia com tudo. Uma vez eu vi um psiquiatra dizer que quem comete suicídio é, de certa forma, egoísta. São pessoas com tendências egoístas, porque a sua dor é tão grande que você não pensa na dor da sua mãe, do seu esposo. Isso confere? São pessoas que têm um traço um pouco egoísta? Ou esse psiquiatra estava divertido? Ou o psiquiatra precisava Eu acho bem cruel você tratar a pessoa dessa forma. Né? Existem diversos, como a gente conversou aqui, está conversando desde o começo, diversos fatores que vão, não de uma hora para outra, né, que a pessoa vai sentir e tal. Eu acho que é muito cruel a gente julgar a pessoa dessa forma. Seria, na minha opinião, ele não foi empático com a dor da pessoa. Ainda mais que a Organização Mundial de Saúde trata como doença. Exato. A resposta é doença.
Só uma coisa, eu coloquei aqui algumas imagens, porque coisas que, assim, a primeira seria a depressão. Aqui se vê diante de doenças, como foi falado, desemprego. Eu queria chamar a atenção aqui o cyberbullying. Essa questão dos comentários nas redes sociais, né, da exposição das pessoas e tal, é muito, assim, rompimentos amorosos também. Eu vi até umas coisas interessantes falando, por exemplo, mas fulano se suicidou só porque terminou o casamento, né? Só porque terminou o namoro, né? Então, assim, o que tá por trás daquela dor dela, daquele momento, né? Foi realmente o relacionamento, o término difícil, aí vem a questão, e a base familiar dela? Igual falou, talvez se tiver uma base familiar fortalecida, então é uma coisa que a gente tem que ter atenção também. Para quem tem crianças em casa, tentar fortalecer essa base para a gente conseguir lidar com esses problemas quando tiver mais na vida adulta também, né? Complementando essa questão que você está falando da felicidade, a gente é tão cobrado a ser feliz e tem esse padrão de felicidade que não é ensinado pra gente a lidar com a dor, né? Sim. Com a tristeza, que é uma coisa natural da vida, né? Não sabemos lidar com a dor. A gente não sabe lidar com a tristeza, com a dor, então acontece episódios como esse, uma separação, uma coisa, você não gera uma angústia que você não sabe lidar. Às vezes você não tem informação de que pode procurar um profissional, por exemplo, e tal, e acaba desencadeando. Teve uma reportagem super interessante, e eu esqueço o nome do cientista, a Nete Guimarães, uma palestrante espírita, e ela é muito científica nas palestras dela, e ela cita essa pesquisa. O cara colocou um monte de gente na sala e deixou doces para cada criança. E falou, você não pode comer. Se você resistir, quando eu voltar, você ganha 2. Sim. E isso virou livro, esse cara vai morrer, depois a filha que intervém nessa pesquisa, e é comprovado. Aqui teve criança que comeu unha, a outra puxava o cabelo, eu estava arranhando parede, fez um tipo de... Criticaram muito esse teste dele. Então, o interessante é que quem termina é a filha, porque esse teste dura 50 anos, e eles vão descobrir que eles vão acompanhar aquelas crianças ao longo da vida, e eles descobrem que as pessoas que conseguiam resistir mais às tentações, superar aquilo, eram as pessoas que tiveram mais sucesso e mais felicidade na vida. As pessoas que não resistiam, né, aquelas tentações. O doce, comia logo o doce. Você... Gente, né, eu tô rindo de velho, desculpa, mas velho tá agarradinho comigo tudo, gente. Eu tinha brincadeira. Pode passar aí? É porque traz a resignação que está falando. Tá, então agora, assim... Esse estudo é importante, até, assim, às vezes a gente fala, antigamente não tinha isso. Isso é muito mais dos dias de hoje. Só que a gente tem que observar também que hoje a gente vive numa sociedade muito permissiva com as crianças. Naquele tempo tinha sim, é porque não tinha registro. Não tinha registro também. E agora, hoje, a gente tem crianças que ouvem sim demais. Crianças que têm as coisas muitas vezes na mão com muita facilidade. E aí você acaba tornando o acesso a muitas coisas é mais imediato. Quando elas chegam nessa fase de transição de 15 aos 19 anos, que elas começam a ouvir os não, elas começam a ver que não é o conto de fadas, começam a ver... Se elas não sabem lidar com aquilo, isso também leva a transtorno de ansiedade. Se ela não souber esperar o doce, né? Se ela não souber esperar o doce, o risco, a chance é muito maior. A frustração ela é devastadora em certas situações. Uma pessoa que ouve sim a vida inteira, chega um momento que ela ouve não sabe aquilo é devastador. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente tem uma criança em casa, quando a gente é responsável por outro ser humaninho. Né, Só? Então, assim, eu trouxe, reforçando a questão, né? O que fazer quando a pessoa que está passando por algum tipo de sofrimento, desespero, procura ajuda. Ter em mente que você não está sozinho, sabe? Isso é importante para a pessoa. Não está sozinho nem espiritualmente falando, nem de gente também. Então, quando ela se sente, quando sente que pode contar com alguém, ajuda muito. E assim, igual eu falei, a gente vai passar por alguns momentos difíceis assim, e tem momentos que pode achar que não está dando conta, né? E esse é o momento de procurar ajuda, de deixar o orgulho de lado, que às vezes o orgulho
atrapalha muito. Eu falo por mim também, não no sentido de suicídio, mas assim, no sentido de quando tá passando dificuldade, o pior, assim, que é conseguir me abrir com o outro, né? E às vezes eu sei, é orgulho isso aqui, né? E isso é muito difícil, porque vai sufocando a pessoa, né? Então, assim, conseguir se abrir, deixar o orgulho de lado. Teve um termo que eu achei muito interessante também, saber que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos do convívio com a outra pessoa. Temos no livro dos Espíritos, ele fala, lei de sociedade. A gente precisa conviver com o outro, né? A gente precisa sentir que pertence a um lugar que eu falo não físico, mas a um grupo. Então ter essa sensação de pertencimento. Então quando a gente fala dos jogos mesmo da baleia, até os vícios em drogas, bebidas, é o quê? Tentativa de fazer parte de um grupo, de se identificar com outras pessoas, né? A questão das bebidas também. Então, assim, se nós precisamos estar com outras pessoas, vamos buscar essas pessoas, mas assim, para nos ajudar, né? Para ajudar quando está precisando. Conversar com a família, com amigos e, é claro, com um profissional, como foi dito aí. E aí, passa. E cuidar da energia. Porque a gente estuda aqui, a gente vê que nós não somos só o corpo, não somos só matéria, que a própria matéria é energia condensada. Nós somos energia também, temos essa parte da espiritualidade. Então nós temos que nos atentar a isso. E cuidar da energia como? Qualquer imagem assim, TV, um som, as notícias. É parar para pensar no nosso dia a dia. O que eu estou vendo na TV? É só coisa ruim, notícia ruim e tal, que vai me deixar com a cabeça cismada? Quais as músicas que eu estou ouvindo? Né? Quais os lugares que eu estou frequentando? É um lugar que me deixa com energia renovada ou que me suga essa energia, que me deixa mais cansado? Então, é tentar tirar o melhor proveito das coisas à nossa volta, né? Selecionar as músicas que eu vou estar ouvindo, que eu gosto e tal. Selecionar as pessoas que vão estar comigo, como foi dito. Pessoas que me fazem bem, que me trazem uma boa sensação. Então, todos esses detalhezinhos podem estar influenciando na maneira que a gente vai estar se sentindo. Então, assim, vocês que estão aqui, conhecem alguém que talvez esteja passando por um momento de crise, de sofrimento, pensando nisso? Tenta, se for nesse momento de conversar, por que não indicar, né? Bora ouvir uma música legal. Ou então, não assiste mais aquele jornal que começa logo cedo, não. Só tem notícia ruim ali. Bora ver coisa melhor. Então, assim, é energia também, né? Vai assistir Como Treinar Seu Dragão. Desenho animado, ótimo. Os carinhosos também? O William falou aqui do nosso atendimento fraterno no centro, né? Centros espíritas, as casas espíritas. Tem atendimento fraterno. E nós temos também a questão do fluido, da água fluidificada. E o passe magnetizante. Então, assim, são opções de estar também trabalhando a questão da energia. Mas a gente sabe para quê? Que para uma água fluidificada ou para um passe realmente fazer o efeito desejado, a gente tem que estar aberto àquilo também. Tem que ter uma sintonia e tal, tem que estar disposto. A mesma coisa na igreja da hóstia, por exemplo. O corpo de Cristo. Seria até uma bênção, uma coisa assim. Para receber, eu tenho que estar aberto àquilo, tenho que estar sintonizado. Não adianta, naquele momento, eu estar pensando na notícia que eu vi no jornal mais cedo. Né? Ou no futebol. Então, assim, é realmente dar uma atenção para essa questão da espiritualidade. Senão, a hóstia vai ser só mais um biscoito. E o passe, ou a água fluidificada, só mais um pouquinho de água. Né? E o passe, perda de tempo. Porque... Alimentação, cuidar da alimentação também. Sim. Recentemente a gente tem uma pesquisa não tão recente, começou lá em 2000, e aí os cientistas estão começando a aceitar um pouco que os ratinhos que são infectados com o parasita da toxoplasmose,
eles têm ação suicida. Então, o parasita do intestino consegue interferir no cérebro e a urina do gato, eles são atraídos pela urina do gato, tendo assim, tendo ação suicida. Então, tá uma luta aí, mas estão começando a desenvolver um medicamento que corta o açúcar do parasita. Cortando o açúcar do parasita, ele morre. Então, quando você tá naquela situação tristinha, tá pra baixo, alimentação saudável, diminui o açúcar. Ver como eu tô me alimentando. Ele vai, que a gente pensa, né? Vou comer um chocolate, vou comer isso. Ele pode interferir no nosso intestino com alguns parasitas que podem dar um tio-tiozinho neurológico. Nem precisa ir tão científico assim. Bora falar assim, a alimentação. O mau uso da alimentação eu comer gordura demais, açúcar demais, Coca-Cola demais, assim. Os exageros, cometer muitos exageros na vida. Aí, de repente, vai lá, me dá um problema, não sei, um cardíaco, alguma coisa assim. Eu desencarno antes da hora planejada. Foi o quê? Um suicídio indireto. O excesso de alimentação que causou mal ao organismo, né? Não foi pensar e tal, foi um descuido. Mas que levou. É legal que há várias pesquisas, as pessoas estão buscando solução, buscando entender, buscando ajudar de alguma forma. Pode passar? Então, assim, eu trouxe aqui nosso papel como espíritas. A questão que eu quero trazer, a gente viu o nosso papel como pessoa, né? Como é que a gente pode ajudar pessoas que pensam nisso, mas e como espíritas? Como é que o espiritismo nos ajuda a ser pessoas melhor? Né? Então, assim, a gente está aqui numa casa espírita só para estudar, ter mais conhecimento e pronto? Não, a gente sabe que tem que ir além do conhecimento, né? Tem que ir para a ação também, dar o apoio, porque ali o acolher até é praticar. Então, assim, a gente tem o espiritismo como o consolador prometido. Se é consolador, a gente tem que buscar nosso consolo nele, na doutrina, mas também consolar os outros, através do que a gente aprende nela. Então, eu coloquei a acolher em destaque porque a primeira coisa seria o ouvir, o dar atenção, né? Seria fazer com que a pessoa se sentisse à vontade, aqueles passos que Cassiano já citou aqui, mas fazer sem julgamento, todos esses detalhezinhos, pode falar? Essa questão do consolar mesmo, o William sempre cita que toda vez que a gente for falar alguma coisa para alguma pessoa, para algum amigo, para algum parente, a gente tem que ter um crivo. Será que aquilo vai ajudar a pessoa? Né? Será que aquela crítica vai fazer bem a ela? Então, como eu estou consolando? Né? Eu tenho que consolar tentando colocar ela para baixo? Não, eu tenho que consolar sendo que seja de uma forma que tenha empatia, né? Você tem que se colocar no lugar da pessoa antes de consolar. Então, esse acolher cai muito bem nisso. Nesse momento, a pessoa precisa ouvir você falar, tô aqui pra você, vem cá, divide comigo, não você chegar e julgar como ele falou, ou contar, você não, pra mim é pior, o nome tá passando, foi me perdendo no emprego, você fala, não, você pode contar comigo, mas se você falar, se você for assumir realmente esse compromisso, se você ouvir, eu estou aqui pra ouvir, você precisar de ir, me chama no WhatsApp, vem aqui em casa, eu estou aqui pra você, é muito importante. Vem aqui em casa ainda melhor, o olho no olho, se puder, né? Mas... E se você não souber o que falar, às vezes é melhor não falar nada. Só você estar presente pode ser melhor do que você emitir um julgamento. Então, assim, o indicado é assim, se eu já estou protegido desse risco do suicídio, alguma coisa, então por que não tentar ajudar? Que não seja diretamente através das minhas palavras, mas indicando uma pessoa que consiga, que tenha o jeito, né, de falar, de agir, ou que tenha esse conhecimento seria a palavra, para ajudar a pessoa, né? Não só enxergar o meu lado. Eu estou aprendendo, eu consigo, eu já estou vivendo, já sou resiliente quando precisa, sei resignar, mas tentar trazer o outro também para esse lado nosso. E já concluindo, acolher, primeira coisa, instruir eu coloquei só depois.
essa parte da instrução viria depois que a pessoa já estivesse no momento, já estivesse mais calma. Né? Não adianta. Então, assim, isso. Não adianta eu querer chegar para a pessoa que está ali se abrindo comigo e falar: ah, mas o livro dos Espíritos fala assim, assim e tal. E se você morrer suicidado, seu espírito vai ficar desse jeito, porque seu perispírito vai estar danificado de tal jeito. Então, assim, gente, a pessoa não quer aquilo. Não vai ser importante para ela. Não vai ter Nem sentido. vai Não vai. Naquele momento, né? Mas futuramente. Aí poderia vir. E o irmão da esposa do meu primo se suicidou e aí tinham várias pessoas conversando com ela e falando, algumas pessoas evangélicas falando pra ela, mas é que você sabe, né? O que ele fez não tem perdão. E a minha mãe, que também é evangélica, falou, não é possível que esse Deus que a gente serve todos os dias que a gente vai na igreja, que a gente lê a Bíblia, que ele seja tão ruim assim. Aí ela falou pra ela, não, Andy, deve ter algum outro jeito. Eu não sei te explicar qual, mas fica calma. Ele não vai ser desse jeito que estão falando com você. Porque em vez de consolar, falou, ele vai pro inferno, ele acabou com a vida dele agora e da família dele. Sinto muito por vocês, mas ele já tá lá, ó. Não, desculpa. Não vai estar, né? Que a gente sabe que... Então, é assim, nosso inferno e nosso céu somos nós que criamos, a questão da consciência, e nós podemos tentar, então, somos senhor de nossas vidas, né, por assim dizer. Então, quando a gente não está passando por crises, podemos ser senhores da nossa vida, escolhendo auxiliar. E eu coloquei aqui orar sempre, porque oração é o bálsamo, né, do sofrimento, das dores. Oração é alívio. Que aí vai ter. Que oração é alívio sempre. Então, assim, nunca esquecer também. Seja para você e principalmente para quem está passando esses momentos, não deixar esse recurso de lado. A oração. De coração. Né? E de coração, com sentimento. Pode passar? Então, assim, eu queria finalizar com Chico Xavier. Tem até outra mensagem dele, eu trouxe isso aqui, que fala assim que a gente nasceu no lugar que precisava, junto das pessoas que a gente precisava nascer, né? As provas que a gente passa, as dificuldades, são aquelas que nós precisamos para o nosso próprio crescimento. Que a gente não pode começar de novo, mas podemos fazer, continuar a fazer um novo fim, né? Fazer agora. Fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim, então. Mas assim, a partir de agora, agir no nosso presente para tentar ter um bom futuro. E essa frase, isso também passa. Então, assim, saber que nas dificuldades, no sofrimento, né, que vai passar também. É tentar encontrar a força. A fase boa também passa. A fase boa também, aproveitar. Mas nesse momento pensar nisso. Tentar encontrar força. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. E isso em momentos de dificuldade acaba sendo até um consolo também. Pensar que tá difícil, tá doloroso, mas se eu tô passando por isso, é porque eu tenho força suficiente para conseguir superar. Sabe? Ele é justo. Ele é justo e não daria uma prova maior do que a que eu consiga estar fazendo, né? E é isso.